Diletos amigos, saudações a todos. Sejam bem-vindos ao 100cast, o podcast da Clínica 100. Uma série em audiovisual com discussão, esclarecimento, dicas e algumas provocações sobre bem-estar e saúde. Eu sou Anderson Rodrigo e serei seu host nesse podcast. E hoje falaremos sobre eclâmpsia. Para isso, trazemos a doutora Stephanie. Doutora? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite mais uma vez, principalmente para falar de um tema que eu adoro. Eu que agradeço a presença. Temos também a doutora Bruna. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. E a pediatra da 100, doutora Elisa. Muito obrigada pelo convite. E um tema que, com certeza, tem muitas consequências na minha área. Sem dúvida, impreterivelmente. A gente podia começar com definição, né? Para a gente poder entender o que é eclâmpsia. Especialmente para a nossa audiência, né? Certo. Então, a pré-eclâmpsia é uma síndrome, que é uma síndrome que só acontece na gestação, né? Específica da gestação, porque a causa dela são alterações placentárias. Então, algumas gestantes têm fatores de risco. E aí, depois das 20 semanas, tem um defeito durante a formação da placenta, e aí liberação de radicais livres, e aí vai se desenvolver as síndromes. A gente chama de forma geral as síndromes hipertensivas da gestação, que tem alguns fenótipos, né? O principal é a pré-eclâmpsia. A eclâmpsia, síndrome HELP são as complicações mais graves, né? Mas de base existe a hipertensão gestacional, a pré-eclâmpsia e aquela gestante que já era hipertensa que pode desenvolver uma pré-eclâmpsia super ajuntada também, por ser um fator de risco. E aí, quem desenvolve pré-eclâmpsia acaba entrando num estado inflamatório, o corpo inteiro tem esse estado inflamatório, e a placenta libera fatores antiangiogênicos, então são fatores que vão alterar a regulação, a homeostase dos vasos de sangue, por isso que é uma síndrome sistêmica, que altera o corpo inteiro e não só aumenta a pressão. E aí, com essa evolução dessa alteração da homeostase, a pré-eclâmpsia vai aumentar a pressão, que é a condição sine qua non para a pré-eclâmpsia, a pressão tem que estar alta, acima de 14/9, sempre aparece a partir das 20 semanas, então, se a pressão está alta antes das 20 semanas, a gente não faz esse diagnóstico, a gente sabe que, por exemplo, ela era hipertensa crônica e às vezes não tinha nem conhecimento disso. E aí, classicamente, a pré-eclâmpsia é pressão alta com proteinúria, que é o aumento da liberação de proteína na urina. Mas hoje em dia a gente sabe que a proteinúria nem é essencial para dar o diagnóstico. Então, a gestante pode ter pressão alta e já um sinal de gravidade. Então, uma alteração nos rins, alteração no fígado, alteração no cérebro, que pode ser a iminência de eclâmpsia ou a própria eclâmpsia, que é a convulsão. Alteração na placenta, causando insuficiência placentária. Só com os sinais de gravidade a gente já faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia também. Só para esclarecer, não necessariamente a paciente que é hipertensa, ela vai desenvolver eclâmpsia. Não, tem paciente hipertensa crônica Sim. que não desenvolve pré-eclâmpsia, que passa a gestação só com aquela hipertensão crônica, e muitas vezes a gente até tira o remédio delas, porque a gestação, por uma fisiopatologia da gestação, costuma baixar a pressão. Então, às vezes ela é hipertensa, toma remédio, engravida, começa a ter queda de pressão, às vezes elas ficam sem remédio e bem compensadas. Só que a hipertensão é um fator de risco importantíssimo para a pré-eclâmpsia. Então, são gestantes de risco que tem que fazer prevenção, e se ela começa a ter uma piora da pressão ou alguns outros sinais de gravidade, a gente suspeita de pré-eclâmpsia superajuntada, que a gente chama, que é quando ela é hipertensa crônica e desenvolve a pré-eclâmpsia também. A senhora falou de síndrome HELP. Podia só esclarecer para a nossa audiência, né? Talvez eles não sejam muito Sim. familiarizados com a sigla, né? Sim. Então, vamos lá. A pré-eclâmpsia, ela é uma síndrome que ela é progressiva. Então, ela vai piorando progressivamente. Tanto que a gente defende que a pré-eclâmpsia, quando a gente faz o diagnóstico, a gente precisa internar essa paciente, avaliar muito bem, acompanhar muito de perto essas pacientes, porque ela pode ter uma pré-eclâmpsia que hoje a gente chama de sem sinais de gravidade, com sinais de gravidade. Antigamente falava pré-eclâmpsia leve, pré-eclâmpsia grave. Hoje em dia, pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade é uma paciente que tem diagnóstico, mas está compensada, não tem repercussões. Com sinais de gravidade, ela começa a ter repercussões. E aí, como é uma síndrome que pode atingir vários órgãos, os sinais, as repercussões mais graves são a eclâmpsia, que é quando ela atinge o cérebro, faz um edema cerebral e ela tem convulsão. E a outra fenótipo
de gravidade é a síndrome HELP, que é quando ela tem alteração nas enzimas do fígado, então ela começa a ter hemólise, ela cai as plaquetas, então ela pode ter sangramento, pode entrar num estado de CIVD, que é coagulação intravascular disseminada, esgotar os fatores de coagulação, começar a sangrar demais, pode ter ruptura hepática, que é muito grave quando o fígado rompe e ela tem risco de vida, inclusive. E alteração na creatinina, né, que das formas graves. Acho que o importante, Stephanie, talvez dizer principalmente para o público mais leigo que está vendo a gente está discutindo muito isso pelo desfecho que pode acontecer. Sim. Essa é a doença que mais pode causar morte As durante a consequências gravidez. pra mãe e pro E é feto, né? específico da gravidez, é uma coisa que só acontece na mulher grávida. E então, e ela é prevenível, né? Sim. Ela pode ser evitada, ela pode ser tratada, né? E a gente, acho que muitos dos pacientes eu venho falar, pré-eclâmpsia, acho que isso aqui é o nome. Mas, na verdade, a doença é a eclâmpsia, é isso que nós estamos... A gente está acompanhando o tempo todo para evitar a eclâmpsia. Porque a eclâmpsia mata, né? Então, mata a mãe, mata a criança, mata... Né? Não só a eclâmpsia, né? A síndrome HELP mata. Isso. A pré-eclâmpsia, ela pode fazer um edema agudo de pulmão e morrer por isso. Então, é isso. A pré-eclâmpsia... A evolução pode matar mesmo antes do final, que é a eclâmpsia. Sim, né? a pré-eclâmpsia é a principal causa de morte materna no Brasil. Então, é a doença que mais mata gestantes e puérperas no Brasil. E é legal comparar que no resto do mundo... A principal causa de morte é a hemorragia pós-parto. A pré-eclâmpsia é a segunda. Então, a gente sabe que em lugares mais desenvolvidos, onde tem, eles fazem melhor a prevenção, a gente consegue evitar mais. Claro que ainda é muito importante, né? A segunda causa de morte materna no mundo, mas ela é evitável. Bom, e com relação ao diagnóstico? Como que é feito esse diagnóstico? Como você suspeita que a gestante, né, começa a evoluir com um quadro de pré-eclâmpsia? Então, a pré-eclâmpsia ela é rastreada durante toda a gestação com a medida de pressão. Mas só acontece depois da 20ª semana. Isso. Mas toda consulta de gestante, ela sempre vai medir a pressão. Isso já é o rastreamento da pré-eclâmpsia, né? Claro que antes de começar a subir, a gente vai diagnosticar uma hipertensão crônica. Mas a partir das 20 semanas, se ela tem aumento da pressão, a gente suspeita de pré-eclâmpsia. E aí a gente vai investigar se ela tem algum outro sinal. Então... Subiu a pressão a partir de 20 semanas, ela tem hipertensão gestacional pelo menos. A gente vai avaliar se ela tem proteinúria, então é um exame de urina que avalia se ela está perdendo proteína na urina. E dependendo do valor, se tiver aumentado, a gente já faz diagnóstico de pré-eclâmpsia. Ou se ela tiver, a gente pede outros exames, se ela tiver a plaqueta mais baixa, as enzimas do fígado mais altas, ou sinais clínicos, então sinais de gravidade já, que são eclâmpsia, síndrome HELP, tudo isso, ou alterações placentárias também. Então, se ela tiver pressão alta e uma placenta que não está mandando os nutrientes para o feto e o feto está com restrição de crescimento, a gente também faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Nessa fase mais inicial, quando você suspeita, né, fez o diagnóstico de pré-eclâmpsia, qual seria o tratamento para a mãe, para a futura mãe, né, para gestante? Teoricamente, essa paciente já deveria estar fazendo uma prevenção de pré-eclâmpsia. Então, se ela tinha fator de risco, ela já deveria estar com as medicações que previnem. Mas se ela faz o diagnóstico muito precoce, a gente ainda consegue entrar. Mas o tratamento é basicamente controlar a pressão. Então, em hipertensão, o que a gente mais usa é metidopa, amlodipino, remédios para controlar a pressão e acompanhar muito de perto. Então, hoje em dia, a gente interna muito para eclâmpsia, avalia se está tudo bem, não tem sinais de gravidade, vai para casa e fica acompanhando muito de perto durante a gestação. Mas, geralmente, a pré-eclâmpsia ela acaba evoluindo. Então, se tem uma pré-eclâmpsia precoce, 23 semanas, 24 semanas, é melhor deixar essa paciente internada, porque quanto mais precoce, maior o risco de complicação e dela ser grave. E no caso da nutrição para essa gestante específica, tem alguma recomendação específica? Sim. E pergunto também à Bruna, né, para ela responder após.
Né, em relação à nutrição, eu sempre oriento que a gestante vai ficar louca dos rótulos para olhar a questão do sódio nos rótulos, né, das embalagens. Então, eu sempre falo, evitar sal em excesso, evitar temperos prontos, né, que acabam tendo alto teor de sódio, e embutidos em enlatados, né? Então, embutidos, né, que a gente acaba falando, né, presunto, mortadela, que acaba tendo uma alta concentração, e alguns enlatados também, por conta que é uma forma de conservação que acaba tendo, né? Então, eu falo que em tudo que ela vai fazer, ela vai ficar olhando os rótulos. E para isso, eu acabo mostrando para ela, primeiro, como que ela vai saber se aquele alimento está ou não com excesso de sódio, né? Porque tem aquela questão, né? Tipo, ela olha o sódio na embalagem, mas olha e fala, tá, mas isso daqui tá alto, isso aqui tá baixo? Então, em consulta, eu sempre mostro, né, como que é feito esse cálculo, para quando ela for ver a questão, né, nos rótulos, ela já ter uma noção do quanto que é alto e quanto é baixo. E quando elas retornam, né, em consulta, elas ficam abismadas do quanto de sódio que tem nos alimentos, coisas que elas nunca tinham reparado antes, né? E isso é uma forma de prevenção, né, que a gente fala em relação a para quem tem até mesmo pressão alta já na gestação, ou até mesmo para quem não tem nada, mas para evitar a longo prazo. Então, a questão do sódio na consulta, principalmente na nutrição, é fundamental explicar de fato e mostrar quais são as melhores opções e melhores alimentos para aquele alimento, porque a gente já tem sódio por natureza, então a água vai ter um pouco de sódio, porque precisa. E eu falo também que não precisa restringir totalmente, porque o sódio também é importante no nosso organismo, mas a gente precisa só evitar o excesso daquilo que a gente acrescenta no nosso dia a dia mesmo. Acho que a maioria das pessoas pensa que restrição de sódio é diminuir o sal que ela põe na comida, né? Essas pessoas não entendem que a comida tem sal. E sal não é o sabor, né? O sal é o componente sódio, né? de muitos dos alimentos. Mas o bom, eu falo, a prevenção da pré-eclâmpsia é um treinamento para a vida. Sim. Porque ela pode não ter hipertensão naquele momento, mas em algum momento mais para frente da vida. Mas muda mesmo, né? Porque como elas acabam, eu falo que elas ficam as loucas, né, dos rótulos, né, que eu explico, né, como que é o sal, né, então eu classifico o sódio, ele é composto por cloreto e sódio, né, então tem as quantidades exatas deles, mas quando chega no pós-parto, elas já acabam aderindo. Então eu falo, você pode colocar sal para colocar temperos, né, tipo daquele alimento, não precisa tirar totalmente sal, só evitar o excesso mesmo, né. O que a gente tem de estudo para prevenção de pré-eclâmpsia de fato, que muda, que evita a pré-eclâmpsia, são 3 pilares. Cálcio, AS, que é aspirina, e atividade física. Então, gestantes que, na verdade, todas as gestantes têm indicação de fazer atividade física, e gestantes com fatores de risco, gente entra faz atividade física, entra com cálcio e AS. Então, de dieta, basicamente, ela precisa ingerir 2 gramas de cálcio por dia. Como é que a gente faz essa conta? A gente avalia quanto que ela ingere na dieta. Eu falo que mais ou menos uma porção é como se fosse 500 miligramas, que é como se fosse um comprimido do remédio. E o que falta na dieta, eu vou dar em medicação de suplemento. Então, um copo de leite é uma porção de cálcio, uma fatia grossa de queijo branco é uma porção de cálcio, lembrando que tem que ser branco, que queijo amarelo só tem gordura, não vai ter cálcio. Sim. Um copinho de iogurte é uma porção de cálcio, uma porção de verdura verde escura, e daí quanto mais verde escuro, quanto mais cru, mais cálcio. Então, rúcula, agrião, couve, quanto mais cru, mais cálcio. Quanto mais você cozinhar, você vai perdendo os componentes. Sardinha tem bastante cálcio, castanhas, nuts, assim, tudo isso é cálcio. Dificilmente alguém tem uma dieta com 4 porções disso por dia. Num dia você toma um copo de leite, uma fatia de queijo, um suco de couve e nuts.
Dificilmente. Então, na consulta a gente avalia quanto que ela ingere de cálcio e o resto eu dou em suplementação. Ah, sou intolerante à lactose, não gosto de castanha, não como cálcio. Eu vou dar 4 comprimidos de cálcio por dia. E então, a gente tem que entrar com essa dose de 2 gramas de cálcio para prevenir pré-eclâmpsia e tem que ser entrada antes das 16 semanas, pelos estudos. Por isso que é importante já na primeira consulta fazer essa avaliação. O cálcio a gente pode iniciar na primeira consulta, tomar até o final da gestação. Mas para prevenir pré-eclâmpsia precisa ser antes das 16 semanas. E aí, já pegando o gancho da prevenção, a gente entra com a AS também, que é a aspirina. Ele é entrado, a gente precisa iniciar entre 12 a 16 semanas, antes de 12 não tem muito estudo de segurança, e depois de 16 semanas a gente até entra, assim, lá na frente, às vezes com 20 semanas você faz o diagnóstico de diabetes, que é super fator de risco para pré-eclâmpsia, às vezes a gente até entra com cálcio e AS, meio com medida heróica, até umas 25, 26 semanas para ver se evita alguma coisa de pré-eclâmpsia, mas o ideal é iniciar antes das 16. E atividade física comprovada por estudos, 140 minutos de atividade física semanal previne pré-eclâmpsia. E em relação à alimentação, eu gosto de falar para elas que, além do cálcio, o sódio, para evitar que a pressão suba, tudo isso, é importante ela ser saudável, porque qualquer coisa é fator de risco para pré-eclâmpsia. Obesidade é fator de risco para pré-eclâmpsia. Então, se ela engordar, ela vai ter mais pré-eclâmpsia. Quais são os fatores? Dá uma dica aí. Diabetes é fator de risco para pré-eclâmpsia. Se ela tiver diabetes... Então, se ela comer demais, não tenho restrição a doce porque o meu problema é pressão alta. Mas se você tiver diabetes, você vai ter pré-eclâmpsia. Não é açúcar. Então se manter saudável. E se a gestante teve numa primeira gravidez pré-eclâmpsia, qual o risco na segunda gravidez? Super alto risco. Então, os fatores de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia, se ela teve pré-eclâmpsia numa gestação anterior, ou se ela teve um desfecho adverso grave, por exemplo, óbito fetal com 25 semanas sem saber a causa. Muito provavelmente foi uma pré-eclâmpsia. Sim, que ela não fez diagnóstico, uma pré-eclâmpsia grave. Então, se ela teve um desfecho grave, principalmente óbito fetal precoce, se ela teve pré-eclâmpsia em gestação anterior, se ela tem doenças crônicas, então se ela tem diabetes, se ela tem hipertensão crônica, ela tem fator de risco, se ela tem diabetes crônico, ela tem fator de risco, diabetes gestacional, doenças renais, lúpus, transplante renal, obesidade, gestações gemelares. Então, quanto mais fetos, maior o risco de pré-eclâmpsia. E essas pessoas que fazem implantes de óvulos, que tem 3 Fertilização é fator de risco para pré-eclâmpsia. Extremos de idade, então gestantes abaixo de 18 anos, gestantes acima de 35 anos tem fator de risco também. Primiparidade, então a primeira gestação, ou se ela teve outras gestações que evoluíram para aborto e não evoluíram para frente, mas se ela foi a primeira gestação. E o que é muito interessante é primipaternidade, que se ela mudou de marido, muda o enxerto, porque a pré-eclâmpsia é um enxerto, né? A placenta é um enxerto, então ela vem material da mãe e do pai. Então, se é a primeira gestação ou se é a primeira daquele marido, também é fator de risco para pré-eclâmpsia. E história familiar também. Então, se a mãe dela teve hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, ela também tem fator de risco. Basicamente todo mundo, né? A gente quer pôr esse cálcio na água, porque muita gente tem fator de risco. Certo. Bom, mas no caso, qual o impacto para o feto, né, da eclâmpsia? É muito comum da pré-eclâmpsia causar restrição de crescimento. Então, ela causa uma insuficiência placentária, a placenta não vai enviar os nutrientes necessários para o feto e ele vai ficar restrito, não cresce o suficiente e com o tempo isso pode evoluir para um sofrimento fetal. Ele pode ter alterações de vitalidade, pode morrer na barriga ou pode indicar um parto prematuro, muito prematuro extremo. 30% dos prematuros no Brasil são por pré-eclâmpsia ou por indicação da mãe ou do feto. Então, a mãe pode entrar num estado grave, por exemplo, ela pode ter uma eclâmpsia com 30 semanas e eu precisar fazer o parto de urgência, porque a gente fala que tirar a placenta vai tratar a pré-eclâmpsia. Ou o feto pode ter uma alteração com 30 semanas e eu ter que fazer o parto por causa do feto. Então, prematuridade é o principal risco, restrição de crescimento. Sim. E o monitoramento, assim, a partir do momento que você diagnosticou, né, a pré-eclâmpsia, o
que muda na conduta dessa gestação, né? Vamos assim dizer. É feito mais, o retorno é maior, Sim. algum outro exame mais específico, ultrassom mais vezes, né? Sim, pacientes com pré-eclâmpsia precisam... Ou algum exame específico. Isso, se ela tiver sinais de gravidade, ela tem que estar no hospital internada. Não existe Mesmo sendo pré-eclâmpsia. diagnosticado, por exemplo, com 25 semanas. Se tiver sinais de gravidade, essa gestação não vai durar muito. Porque uma pré-eclâmpsia precoce, geralmente é muito grave, evolui muito rápido. Por isso que precisa estar internada. Então, se ela tiver sinais de gravidade, ela precisa ficar internada. Porque ela evolui de um dia para o outro. Mas pré-eclâmpsia sem sinais de gravidade, ela pode receber a alta, a gente vendo que tá tudo bem, e acompanhar no pré-natal. Daí é importante ela medir a pressão todos os dias, porque a pressão, ela é silenciosa, né? Ela sobe, a pessoa pode não sentir nada. Uhum. Então é importante ela medir, anotar todos os dias, e sempre levar nas consultas para a gente avaliar se a dose do remédio tá certo, se precisa aumentar. Fazer mais ultrassom e a gente acaba orientando sinais de gravidade para ela saber em casa quando procurar o pronto-socorro. Então, os principais sinais de gravidade, se ela tem diagnóstico de hipertensão ou de pré-eclâmpsia, são dor de cabeça que não passa com remédio. Dor de cabeça é bem comum, muita gente tem, né? Mas eu falo, toma um remédio, espera um pouquinho, não melhorou, uma dor de cabeça mais intensa que o normal, vai no pronto-socorro. Alterações na vista, então pontinhos brilhantes na vista, ou a vista embaçada de repente, tem gestante que perde a visão de repente, tem que ir imediatamente para o pronto-socorro. Dor muito forte na boca do estômago ou mais para a direita do estômago, que é o fígado, que são sinais de gravidade. Uma falta de ar súbita, de repente, pode ser um edema de pulmão por causa de uma pré-eclâmpsia grave, ou se ela parar de urinar, de repente. Inchaço também é um sinal bem importante, então antes de fazer uma pré-eclâmpsia grave, elas tendem a inchar muito, principalmente nas mãos e no rosto. Nas pernas, toda gestante Mas incha. todo gestante incha, né? Nas pernas, sim. Mas aí eu perguntei, Mas inchando um nas aumento, mãos. de repente, né? Mas isso inchando pela nas alteração mãos, no rosto. da proteína, né? Pela filtração renal e... Não necessariamente. A pré-eclâmpsia, ela causa o edema. Ela causa edema. Antigamente a gente usava até para diagnóstico. Foi tirado do diagnóstico porque o edema é muito subjetivo. Sim. Mas a pré-eclâmpsia causa edema. A gente brinca que tem carinha de pré-eclâmpsia. A gente olha para aquela gestante, aquele narizinho inchado, tem cara de pré-eclâmpsia, mão, às vezes ela precisa tirar a aliança. E a gente vê na consulta, se ela ganhou, por exemplo, 2 quilos em uma semana, 3 quilos em uma semana, provavelmente isso é edema, a gente manda para o pronto-socorro fazer exames, e daí o que a gente vai fazer? Se ela tivesse sinais de gravidade, vai no pronto-socorro e vai fazer exames, e aí a gente faz exames para ver todos esses órgãos, para ver se está tendo alteração de fígado, de rim, de fazer ultrassom. A gente está o tempo todo rastreando as complicações da pré-eclâmpsia. Bom, pelo que a gente entendeu aqui, tem que ter o cuidado, né? Assim, caso ela chegue a um estadio mais avançado da gestação, tem que ter, digamos, essa oportunidade, né? Pelo desfecho, né? Sim. E assim, após o nascimento, o que acontece com a gestante? Em geral, melhora. A gente sabe que em geral, assim, tirar a placenta vai melhorar. Então, numa pré-eclâmpsia grave, muitas vezes a gente precisa indicar o parto, justamente para tratar. Mas nem sempre. Existe pré-eclâmpsia que se desenvolve, inclusive, depois do parto. Existe pré-eclâmpsia que se desenvolve durante o parto. Existe eclâmpsia pós-parto. Então, teoricamente, até 12 semanas depois da gestação, depois do parto, ela está suscetível a desenvolver pré-eclâmpsia. Então, ela precisa continuar acompanhando. Mas assim, e a partir de qual momento que é seguro, vamos assim, só para a audiência saber, que é seguro você já indicar a retirada da criança? Se põe em risco a vida da mãe? Não, a qualquer sim. momento. Assim, a gente, infelizmente, eu como pediatra tenho que dizer que a única patologia que a prioridade é a gestante. Eu, por mais que tenho que fazer de tudo para salvar a criança, se a vida da mãe está em risco, a vida da mãe quem decide todas as nossas decisões são em cima da vida da mãe, independente da idade gestacional. A pergunta aqui foi no sentido assim, a partir de qual momento
vai se fazer a cesárea e... Quando é seguro para a criança, na verdade, por fato da mãe já estar no quadro de pré-eclâmpsia, essa criança mesmo nascendo de 9 meses, nascendo de 8, 7, não faz muita diferença, é uma criança que nós vamos ter que ficar já alerta, porque é uma criança que com certeza sofreu, pode não ter mostrado muitos sinais, mas sofreu. Sofreu a parte de nutrição dela, sofreu o desenvolvimento, ela foi acelerado até o desenvolvimento dela, porque o próprio organismo está preparando essa criança o tempo todo para nascer antes da hora. Então, é uma criança que não dá para dizer que tem uma vantagem, né? Mas, assim, a gente sabe que geralmente ela já nasce tão sofrida que às vezes ela até enfrenta melhor os problemas de o pulmão não tá maduro, o cérebro não tá maduro, porque o tempo todo o organismo dela tava assim, oi, acorda, acelera, estado porque de atenção. você vai ter que nascer antes da hora. Então, tem isso, né? A gente fica mais de olho. Mas o que acaba sendo pior, a maior gravidade, vamos dizer assim, para as crianças, é realmente a idade gestacional. Eu acho que como os casos graves são principalmente pra gente, como pediatra, os precoces. Quando você vai lá e tem que tirar a criança com 24, 23, 25 semanas. Nenhuma criança deveria nascer no metade da gravidez. Ela não está preparada. Né? Nenhuma criança, nem com 40 semanas, está totalmente preparada. Imagina com a metade desse tempo. Então, pra gente, quanto menor, maior o risco. Sim. Mas tem uma pequena proteçãozinha, vamos dizer assim. A natureza também não é tão assim, que acelera aí o amadurecimento da criança. A gente tá o tempo todo pensando nisso, né? Nesse equilíbrio entre... Isso. E aí, vai segurar mais ou menos. Geralmente, quando a pré-eclâmpsia se desenvolve antes de 24 semanas, 24, a gente diz que é, em geral, o limite de viabilidade. Cada hospital tem o seu, mas, em geral, bebês abaixo de 24 semanas não sobrevivem. Então, se ela tem uma pré-eclâmpsia grave, por exemplo, com 22 semanas... eu vou ter que tirar esse bebê, porque é um bebê que não vai sobreviver, e se eu não tirar, essa mãe tem risco de morrer e o bebê vai morrer junto. Então, assim, em geral, abaixo da viabilidade, a gente acaba induzindo um aborto, que a gente chama por proteção materna, né, por risco de vida materno, e entre 24 semanas e 32, 34, que é uma prematuridade mais grave, a gente vai muito tentando manter esse equilíbrio. Então, e por assim, isso, também é mais um fator de internação da mãe, sim. Porque você vai avaliando, eu falo, Dia não a é dia. nem dia a dia, é quase minuto a minuto, porque tá tudo bem com a criança agora, de manhã que você fez o exame, à tarde já não tá. Sim. Às vezes a pressão da mãe nem piorou tanto, mas a viabilidade da criança começa a piorar. E é comum das coisas acontecerem junto, né? Aquela pré-eclâmpsia grave com 28 semanas, geralmente é um feto que já tá sofrendo, que já vai entrar em sofrimento. Então, é muito comum de acontecer tudo ao mesmo tempo. Mas, muitas vezes, a gente consegue preservar também. Antigamente, tinha mais essa cultura de pré-eclâmpsia, o tratamento é o parto, então tem que fazer o parto imediatamente. Então, se ela chegar, por exemplo, convulsionando com 26 semanas, vai sulfatar, que é um remédio que a gente usa para prevenir convulsão, e vai pro parto. Hoje em dia não mais. Hoje em dia a gente pode sulfatar, tratar a mãe e manter ela internada e tentar manter um pouquinho mais a gestação. E aí a gente já vai se preparar. A gente tem mais opções de tratar a mãe, Sim. né? Antigamente eu acho que o grande problema é não tinha o que fazer. Se você não tirasse a placenta, ela ia morrer. Hoje a gente já tem mais opções de medicamentos e tudo. Os estudos Isso hoje, deu mais né? chance para criança. Porque antes a criança não tinha chance nenhuma. Se a mãe tinha pré-eclâmpsia, o momento que aquilo acontecia, ia ser interrompida a gravidez e a gente ia ver se ia ter chance ou não a criança. Hoje a gente tenta dar uma chance maior para a criança. Eu estranho que ela falou sulfatar, né? E eu acho que desde o aqueles aqui que é contemporâneo, digamos assim, Os novinhos. se faziam isso, né? Sulfato, Isso não mudou muito. Sulfato é o que salva a vida, né? É que a gente não sabia que a gente conseguia proteger tão bem. A gente achava que não, era medida heróica, né? Que a gente chamava medida desesperadora. Você dava, mas era isso, era sulfatar e já imediatamente. Eu mesma, e você deve ter visto, né, Anderson, nós os novinhos. A gente já viu parto de mulher convulsionando, né? Tirar a cesárea em 2, 3 minutos.
Que é um absurdo. Mas... E eu lembro como pediatra, ninguém nem lembra, às vezes, do pediatra. Não, o negócio é a mãe. Mas é uma emergência muito... É uma emergência. Mas e hoje... é uma coisa desesperadora. Se alguém já passou por isso... Sim. Hoje os estudos, né, estão mais avançados, né? Essa Sim. questão do cálcio, por exemplo... É uma coisa que... Pra mim, é uma coisa extremamente nova, por exemplo, né? Porque por mais que na alimentação, né? Eu coloco, né, alimentos com cálcios e tudo mais, mas essa importância, focar na importância, né, do cálcio, né, ter as 2 gramas por dia, para mim é muito novo. Eu acredito que deve ser algo muito mais recente, provavelmente, ou se não, eu tô um pouco atrasada, vamos dizer assim, né, mas é muito importante, né, ter essas trocas, né, pra gente poder ver Sim. hoje da questão de estudos. Por exemplo, quando a mulher, sei lá, desenvolve essa emergência, o hospital de retaguarda com UTI normal ou tem alguma unidade específica para se encaminhar? Ou só universidades, assim, que tem um setor para cuidar de eclâmpsia, não sei. Idealmente, ela tem que estar no hospital terciário. No hospital terciário, que é um UTI hospital... para a mãe e para a criança. Isso, UTI para mãe, para criança e profissional habilitado a tratar. Então, se ela tá num hospital que não tem esses recursos, ela tem que ser transferida. E aí que o sulfato entra, né? Isso. Se ela chega, por exemplo, no posto de saúde com sinal de iminência de eclâmpsia, por exemplo, eu falei, viu brilhinho na vista, vai para o hospital. Ela vai para o posto de saúde. Lá no posto de saúde, o profissional já vai prescrever a medicação, já vai fazendo a ambulância caminho do hospital, porque cada minuto conta muito. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente precisa frisar aqui, assim, a prevenção é barata, né? Se a gente for pensar, nós somos um país, não somos um país rico, é muito barato. É você fazer consultas mensais e medir a pressão e colher exames muito simples e baratos. E caminhar na rua. Né? E andar. E assim, olha, 140 minutos. Eu acho que pode acrescentar um risco, né? De atropelamento. Agora, uma vez que a gente não conseguiu prevenir, o tratamento é muito caro. O tratamento da gestante, o tratamento da criança acaba sendo muito caro se a gente não usar a nossa unidade básica, que consegue prevenir. Né? Então, eu acho que, em termos do nosso país, a gente tem que pensar nisso mesmo. É uma doença evitável e evitável sem grandes gastos. Mas uma vez que você não fez a sua parte de evitar, o preço vai sair muito caro. Principalmente não só para o desfecho, mas assim, essa criança, ela não vai dar gasto só no momento que ela nascer. Ela vai, quanto mais ela sobreviver, e isso nós estamos falando de 10, 20, 30, 50 anos, mais gastos ela vai dar para toda a população. Porque a chance de complicações, de lesão no cérebro, de ter alguma coisa aí, alguma sequela desse parto, vai ser grande para a mãe e para a criança. Fora a perda emocional, que é irreparável. E isso nós não temos nem como medir nesse momento. Sim. Mas em termos de saúde pública, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Bom, só uma última curiosidade. Tem algum mês específico que a gente não vê tanta propaganda sobre? Mês de maio. Mês de maio? 22 de maio é o Dia Mundial da Pré-Eclâmpsia. Mês de maio... Que, se eu não me engano, é o mesmo mês da prematuridade. Sim, que justamente vem tá bem casado. atrelado. É uma Sendo das principais principal causas. causa, né? Isso. Faz bem. E em repercussão, assim, pensando também, a gente sabe que pré-eclâmpsia aumenta o risco para aquela mulher no futuro. Então, além do risco dela ter em outras gestações, ela tem maior risco cardiovascular, maior risco de doenças do coração, maior risco de doenças renais no futuro. Todos os estudos mostram que elas desenvolvem mais do que gestantes que não tiveram pré-eclâmpsia. E vou só puxar mais um pouquinho a sardinha para o meu lado, aproveitar e falar uma coisa muito interessante, que as gestantes, às vezes, elas se chocam, que elas perguntam qual que é a melhor via de parto para elas, se é parto normal ou parto cesárea.
E o parto normal é muito melhor. Se ela estiver bem, se ela estiver estável, é muito melhor. Porque você pensa numa pessoa que tá com uma pressão alta, tá cheia de alteração no corpo, que nem eu falei, ela passar por uma cirurgia, por uma anestesia, o corpo vai ter que se recuperar. Então, as pessoas se chocam muito quando eu falo que o parto normal é muito melhor para comorbidades em geral, principalmente para pré-eclâmpsia. A gente só faz cesárea em casos extremos, ou que o bebê já tá num estado que não aguentaria passar por um trabalho de parto, ou que a mãe tá numa urgência mesmo, né? A gente não consegue compensar. Bom, conversamos aqui com a doutora Stephanie, especialista em gestação de alto risco. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Por favor, deixe as considerações finais à nossa audiência. Só acho importante sempre lembrar que existe a pré-eclâmpsia, muita gente menospreza, acaba não fazendo o diagnóstico e aí que tá o problema. Então, quando a gente faz o diagnóstico, faz a prevenção correta, a gente salva vidas de fato. Bom, deixaremos o contato da senhora na legenda aqui, embaixo em algum lugar. Certo. Doutora Bruna. A prevenção, como a própria doutora Elisa falou, ela é barata. E fazer os acompanhamentos certinhos ameniza, né, os riscos no futuro. E fazer os acompanhamentos, fazer atividade física, reforçando também, né, alimentação e fazer os pré-natais de uma forma correta, não faltar em consultas, que isso é muito importante também. Doutora Elisa. Eu queria de novo agradecer o convite, realmente é um tema extremamente importante para todas as nossas áreas, na verdade, não só para pediatria e para obstetrícia. E, de novo, dizer, a prevenção é tudo. Conversar, ir na consulta, tirar as dúvidas. O conhecimento, eu acho que é a melhor arma de qualquer mãe, de qualquer gestante, de qualquer mulher que pense um dia ser mãe. Então, aproveite, é para isso que nós estamos nos consultórios, é para isso que existe o pré-natal, a gente está lá para poder tirar essas dúvidas. Bom, quero agradecer a presença das senhoras, a nossa audiência, espero que aprecie o conteúdo de hoje e aguardo vocês no nosso próximo episódio. Meu muito obrigado a todos.